Buenas mundo! Abrindo caminhos para o nosso oráculo semanal da Pura Vida Acontecendo, de 9 a 15 de fevereiro. E para chegar aqui, a gente atravessou um mar de fogo. E o oráculo do meio-dia acontece quase às 2. E essa é a Pura Vida Acontecendo. Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativo da Mercúria. Mas a gente gosta de resumir isso tudo como uma grande tecnologia oracular. E aí a gente vai falar sobre essa semana de pré-eclipse. Buenas, Fabi, conseguiu dar uma entradinha agora. Vamos avisar lá no grupo da Mercúria que eu esqueci? Vamos avisar que o oráculo começou? Que eu esqueci de avisar, gente. O oráculo está aqui, eu sempre aviso, para todo mundo assistir quando puder. Estamos ao vivo. E aí a gente vai falar sobre essa semana pré-eclipse. Eu já comecei aqui bem faceira, porque o nosso assistente felino Lion passou por uma cirurgia hoje de manhã e eu consegui me organizar para fazer o nosso oráculo agora, sabendo que a cirurgia foi bem, que ele está bem e logo eu vou buscá-lo para alta dele, né? Logo ele recebe alta. Então, aos que estavam aguardando notícias do nosso Thundercats, do nosso chefe, ele está bem e logo se regenera. Bueno, então é isso mesmo. Semana de pré-eclipse, essa tecnologia da pura vida acontecendo em ação e nunca é suave, não tem descanso. Aliás, tem uma coisa que a gente com certeza gostaria em unanimidade, é um descanso profundo, não é mesmo? Um pouco mais de sono, um pouco mais de sossego, um pouco mais de tranquilidade, mas a intensidade, ela coloca um ritmo nas coisas justamente para a gente perceber que agora, nessa lua minguante, tem uma certa dinâmica de poda. A lua minguante, ela naturalmente exercita os seus movimentos na natureza para esse tipo de coisa. Mas emocionalmente é um momento onde a gente consegue fazer ajustes estruturais, então a gente consegue olhar para essas situações que estão acontecendo nessa semana e perceber que as nossas decisões, elas são na verdade podas, elas são estruturais, elas são usadas também para a gente conseguir criar essa recalibração do que vem na sequência. É uma tecnologia de aprendizado muito sutil, essas situações que estão se desenrolando na nossa vida com base nessa tecnologia astrológica, nessas dinâmicas frequenciais de ajuste. No dia 10, que foi ontem, 10 de fevereiro, Vênus ingressou em Peixes e eu, obviamente, amo Vênus em Peixes, porque além de Pisciano também tenho Vênus em Peixes, então é o meu retorno venusiano e a gente consegue acessar através da qualidade de Vênus essa frequência aqui, eleva os nossos desejos, eleva os nossos valores, eleva as nossas dinâmicas a uma oitava superior. De certa forma, a gente tem a possibilidade, durante um período, de buscar uma conexão mais apurada, mais profunda, mais pacífica ou apaziguadora para refinar nossa sensibilidade. Só que quando o nosso sistema já está hipersensível, buenas Rafa, buenas Lili, quando o nosso sistema já está hipersensível ou já é hipersensível, a gente tem que tomar um cuidado extra durante esse período, que é justamente não viajar tanto nas situações, porque a tendência é deixá-las mais nebulosas. É aí que mora o perigo de projetar holografias emocionais
ilusões, pegar o barquinho e começar a romantizar situações financeiramente, romantizar situações emocionalmente, criar uma fantasia de que agora essa situação, ou este evento, ou esta pessoa, de alguma forma, tem uma capacidade sobrenatural, extraordinária, tudo como se estivesse num patamar acima do que seria comum ou que faria parte dessa realidade. E, no entanto, o processo é a gente fazer o download das situações que estão numa oitava superior para conseguir imprimir nas nossas dinâmicas nessa dimensão. Não é a gente hipervalorizar ou criar uma hipersensibilidade para lidar com os acontecimentos como se eles fossem maiores no sentido de quanto impacto eles podem promover na nossa vida, o quanto de poder eles têm na nossa percepção, do que o inverso. Então, quando o campo está expandindo demais, a gente precisa estruturar muito mais, principalmente trazer essas espiritualidades, essas dinâmicas sutis, essas conexões muito para as coisas simples. Se a gente se perde na névoa, no meio de tudo que está acontecendo na vida, no mundo, como sempre, mas bem nesse período que eu vejo como se fosse o prefácio do livro da nossa vida daqui em diante. E se a gente se perde nessa situação nebulosa de romantizar muito as coisas, a gente também perde o nosso radar, a gente perde o nosso GPS interno, a gente vai se distanciando de coisas que são essenciais e primordiais para a gente fazer uma travessia e também um salto quântico daqui a pouco. E tem situações que elas são muito importantes para a gente reorganizar, lidar com outros pontos de vista, até porque a gente nessa semana também, hoje, entre hoje e amanhã, Sol fazendo aspecto com Quirón, com Marte, tem uma certa tecnologia de cura sendo ativada, então é natural que a gente se permita também ser tocado por situações que nos feriram, nos ferem, nos geram gatilhos emocionais por conta de questões e informações que vêm à tona no coletivo, mas isso não é para reabrir essas holografias. Isso é para falar, olha como isso aqui precisa de recalibração. Olha como isso aqui ainda é uma pauta, como eu preciso me autorregular melhor nisso aqui, como isso toma o meu dia, como isso toma a minha energia, como isso toma as minhas narrativas, as minhas opiniões, a minha forma de pensar, como isso me leva para um idealismo sem prática. Se a gente percebe algo nos ativando nesse sentido quirótico, é justamente para que sejamos os nossos próprios curadores. Esse é um ponto de atualização, mas todo o sistema e todas as informações vão nos guiar para colapsar. Inevitavelmente gerar uma sobrecarga energética a ponto de fazer com que a gente tenha bastante dificuldade de perceber que, na verdade, as situações elas só estão sendo mostradas. Olha, hoje temos spray de tangerina da Botica Mucunã. Fabi, ainda tem aí spray de tangerina disponível? Porque é bom demais, gente. Eu já tô aqui, ó, toda aromatizada. Ai, que delícia essa coisa cítrica. Então, quando a gente vai falar exatamente sobre esses processos mais deep, o que a gente precisa? Dessa alegria. Não, tem toda uma lua em escorpião, toda uma coisa profunda, toda uma investigação a ser feita, mas de que lugar eu vou fazer essa investigação? De que lugar eu vou descer lá para pegar as minhas sombrosas e trabalhar com elas nessa energia? Olha lá, chegou mais uma fã da Botica Mucunã. Pavão, compareça à recepção. Então, essas dinâmicas elas vão ficar muito mais evidentes agora com Saturno ingressando em Áries. Isso é um movimento muito chave, muito forte, porque Saturno vai fazer essa chamada
do que é mais antigo, do que é mais ancestral, do que tem a ver com toda a nossa mudança de linha temporal, colocando o primeiro impulso de Áries. Dá o start para fazer um amadurecimento primeiro individual. O sistema, ele pede ação consciente, mas ele também faz isso expondo imaturidades coletivas. E as nossas imaturidades coletivas é a forma como o sistema funciona. São as velhas lideranças, são as estruturas antigas, são as burocracias sendo colocadas e recolocadas em looping, as coisas sempre acontecendo, mas a gente já tem uma conjunção de Saturno com Netuno em Áries também, e muita coisa tá acontecendo com essa névoa, né? Tá, vem aí uma mudança, mas ainda é uma névoa de ilusões que fazem com que a gente se distraia de que realmente as coisas estão mudando no coletivo, de que realmente estamos avançando, enquanto na verdade essa exposição de temas, exposição excessiva de temas que são brutais e que sempre aconteceram, geram sobrecarregamento emocional coletivo e nos leva de volta para um lugar de maturidade que gera tanto raiva quanto indiferença numa frequência onde não existe ação. Então, se a gente precisa de ação consciente, a gente precisa sacar também onde é que a gente fica reagindo ao teatro de formas diferentes, só mudando a nossa cadeirinha e mudando o assunto e percebendo que essa promoção de informações é que está justamente nos levando a esse cansaço extremo. E esse cansaço extremo, ele tende a ser uma grande barreira para coisas que são importantes da gente acessar como downloads naturais cada vez mais. Se a gente perceber, né, que esse lugar de não reação, não é indiferença, esse lugar de não reação a esse teatro momentâneo é justamente para nos auxiliar a recriar uma capacidade de voltar ao equilíbrio, assim, voltar ao equilíbrio. Assim, no sentido de não imediato ou automático, mas com constância, de você conseguir dar um ritmo, tá, isso aqui tá acontecendo, mas volta, eixo, e aqui tá esse grande lugar do salto quântico, porque a gente percebe que nós fomos projetados aqui para experimentar a vida autorregulada, a autonomia, autoconhecimento, a autoestima e esse equilíbrio. Mas, desde que a humanidade se conhece como um sistema operacional, esse equilíbrio ele foi dividido. Então, a gente tem a dualidade para lidar a todo momento. Teve uma quebra. Então, a gente opera muito nessa oscilação entre extremos. Se eu escolho um lado, eu rejeito o lado oposto. Eu rejeito o lado oposto daquilo que eu executo, que eu acredito que isso aqui é melhor do que este outro. Então, este outro eu rejeito. E aí eu vou criando as minhas narrativas, então, como uma criança machucada de que o meu é melhor do que o outro. A situação que eu vivo agora, que é mais gostosa, é melhor do que aquela que está na sombra. Então, todas essas polarizações coletivas, quanto as individuais do que a gente lida nas nossas próprias emoções, tem um lugar de ser trabalhado muito interessante, e é por isso que a gente continua fazendo essa leitura do céu do momento e continua fazendo as leituras de mapa astral por indicações, mas é justamente nessa observação das polaridades que os signos complementares nos trazem, que os arquétipos dentro da astrologia nos trazem como ferramentas para a gente perceber que se teve uma quebra e a gente oscila entre extremos, se a gente se identifica sempre com uma coisa mais e com outra a gente rejeita completamente, a gente vai só reproduzindo coletivo e individualmente esses loopings incoerentes para manter a salvo uma programação bélica e brutal, porque a gente se trata de forma violenta
E a gente vê isso sendo colocado cada vez mais como normal. Então, se a gente não reequilibra essa dualidade, se a gente não compreende a importância de integrar partes, de recolher nossas sombrinhas, de recolher as nossas partes não vistas, de trabalhar aquelas questões que a gente rejeita, de perceber que defender, por melhor que pareça, um lado só gera naturalmente um desequilíbrio, desde o sutil até o mais materializado, a gente continua girando nessa roda de samsara como ratinhos numa gaiola. E reencarnando, e reencarnando, e reencarnando, e chamando isso de processo evolutivo eternamente. E infinitamente a gente vem com as mesmas questões e olha para dinâmica, para além do cultural, do político, do econômico, para além dessas questões que são inerentes à forma como a nossa sociedade se organiza, para além disso, a gente vai se ver sempre operando com as mesmas metas. E se a nossa meta, principalmente não se tornar consciente nesse momento de Saturno em Áries, se a nossa meta não for recompor a nossa estrutura interna, usar das nossas ações para chegar no lugar de mais sabedoria e simplificar o que a nossa ancestralidade já deixou, tudo em código, tudo em símbolo, para que se perpetuasse pelo menos a intenção de voltar para a nossa essência, antes dessa quebra e dessa dualidade ser tão naturalizada como se fosse a realidade, é o que acontece que nos aprisiona aqui. Então, a astrologia aqui, o céu do momento, vai nos deixar essa tecnologia de aprendizado. Então, a Rafa perguntou aqui se o que eu estou dizendo é que a polarização é a dualidade amplificada. Eu acho que é um dos aspectos da dualidade amplificada, né? Vamos pensar na dualidade como uma quebra, onde ao invés de a gente ter a integração como é o yin e yang e as dinâmicas sempre dançando juntas, a partir do momento que a gente se constrói como sistema humano operacional, a gente tem a dualidade como matriz e todas as ramificações dessas quebras são o que a gente vê de dinâmicas entre o que acaba sendo desenhado com as leis herméticas, para ver se a gente consegue restaurar essa lei de equilíbrio, entender que a gente precisa recompor uma estrutura interna, que é a nossa programação original. E onde é que está essa programação original? Onde que a gente encontra esses recursos, essas ferramentas para lidar com isso? No nosso mapa astral, nessa tecnologia de aprendizado que a gente vai descobrindo como integrar partes, como reunir informações, como acessar, para voltar para o eixo. Então, olha só, nessa semana que todas essas reflexões que eu estou trazendo aqui, na verdade, elas acontecem através de experiências muito sutis, cotidianas e rotineiras. Nessa semana pré-eclipse, que a gente está fazendo essas podas, que a gente está percebendo que nos tira do eixo, que a gente tem a oportunidade de fazer esses fechamentos ilusórios, fechar a porta de acesso para esse tipo de looping incoerente que nos leva sempre para a mesma informação como se ela fosse importante de ser... de tomar o nosso espaço, seja emocional ou espiritual, é aqui que a gente precisa estar muito firme e posturada. Dia 17 de fevereiro, que a gente tem o primeiro eclipse de 2026, muito forte isso também vir numa temporada assim de carnaval, Lua em Aquário aspectando Plutão, e aí a gente percebe exatamente esse teste de poder. Quando você tem o poder nas mãos, você usa com consciência, com coerência, ou você joga a culpa nos outros, ou você joga a responsabilidade, ou você se ressente porque aquele poder
está de uma maneira te provocando a lidar com a sua própria dualidade. Ou você se magoa porque não sai como você queria. Ou você se culpa por não ter feito tão bem quanto poderia. Então são essas dinâmicas de sombra que estão convidadas para essas festas dessa semana para eclipse e já entrando num domingo de carnaval. E essa reflexão de entender também que aqui a dualidade ela não é um problema. O problema é a nossa incapacidade de retornar ao equilíbrio de forma autônoma. É a nossa incapacidade de criar metas e dinâmicas que nos possibilitem ir para uma autorregulação com maior naturalidade e olhar para o quanto a gente insiste em fazer escolhas que nos levam para essa oscilação entre extremos. O gasto energético tem sido muito grande. Aí é muito interessante também a gente olhar como isso vai conversar agora com os oráculos. O oráculo da semana na carta central vai falar de regeneração. Olha só o desenho desse Merkaba, dessa dinâmica da regeneração. E ela diz assim: é maravilhoso que você esteja incluindo todos os tipos de pessoas no processo regenerativo pelo qual está passando. O seu corpo, a sua mente, a sua alma estão se regenerando para incluir outras pessoas nas suas preces e pensamentos. Pode haver ocasiões em que se sinta incerta acerca da sua orientação com relação a elas, mas isso pode ser sanado se você mergulhar fundo no seu centro, no seu eixo, no seu coração, no seu plexo, e acolher todas as pessoas ou situações que te deixam apreensiva. A regeneração acontece quando você procura atingir outras pessoas em todas as direções, embora não saiba o que possa resultar disso. Acredite que as sementes de novos começos estão presentes no fruto do seu próprio crescimento. Em vez de ficar buscando fruto, simplesmente fique centrada enquanto tenta entrar em contato com as outras pessoas. Como uma árvore, o seu grupo vai se regenerar. Descubra a fonte e regenere-se. Visualize e sinta a regeneração como o poder de incluir na sua vida outras raças, culturas e até jeitos de ser. Seja versátil, despreconceituosa. Não exclua ninguém do seu coração e vença os desafios impostos pelas diferenças. Transforme a discriminação e o exclusivismo na disposição para encontrar um lugar para cada pessoa e para todas. Eu faço contato com as pessoas de todos os tipos e acredito no processo maior de unificação da humanidade. Olha como é interessante, porque o complemento até da carta da regeneração é a individualidade. Em algum momento eu lembro da individualidade também sair, mas a gente só entra no modo, sai do modo de sobrevivência, sai dos mecanismos de defesa, de fato, quando a gente compreende o que é essa regeneração. E isso, inclusive, veio como uma intuição de um ritual coletivo que a gente vai fazer depois do carnaval. Primeiro ritual coletivo Abre Caminhos com Dona Sete Saias de 2026, que tem esse tema, porque esse cansaço que a gente vem sentindo, eu tenho tido sonos completamente fora de hora, uma fome absurda, uma necessidade de me energizar de formas muito diferentes da qual eu estava acostumada. E aí vem essa informação. A gente não está precisando descansar de qualquer forma, né? No sentido de que regeneração não é descansar, é refazer o sistema. Então existem alguns tipos de fundamentos ritualísticos que a gente vai trazer para esse ritual coletivo, para nos auxiliar a conectar
esses pacotes de dados, essas informações no nosso sistema, para reconstituir energia, para reconstituir nosso foco, para reconstituir o nosso eixo. Então a gente precisa criar esses mecanismos de resets individuais para conseguir entender que para sair do modo sobrevivência, para lidar com a prosperidade, para colocar a abundância para rodar como um circuito natural, é esse tipo de regeneração que precisa ser feita. Isso é que nos dá a possibilidade de criar esses campos conectores e levar de fato para as pessoas com as quais a gente se relaciona, para as parcerias que a gente quer fazer, para os nossos projetos, para a nossa casa, para a nossa comunidade, para o mundo da pura vida acontecendo. Fabi também tá com uma fome absurda, um sono intenso, né? A gente quer só deitar, dormir, comer, deitar, dormir, mas a gente quer esse ritual. Exatamente. Já que a gente não pode só deitar, dormir e comer, a gente vai fazer esse ritual bem lindo. Aliás, para o Lab 777, é um ritual de presente. Quem tá no Lab gosta de receber as informações na hora, né? Não programo nada desses negócios. Para quem tá no Lab, é um ritual incluso no pacote do Lab. E para quem não está dentro do Lab, o investimento de contribuição é entre R$ 33 e R$ 77 para participar do ritual de regeneração pós-carnaval. Não é por causa do carnaval. Esse assunto é fichinha, é um outro esquema, é uma outra tecnologia que a gente vai mexer aqui. Para sair do modo sobrevivência e reconstituir os nossos blocos energéticos. Isso é muito bom da gente poder fazer como ritual coletivo, porque um Ori vai auxiliando o outro. E a gente sai dessa dinâmica. Vamos usar a magia do cadeado aqui também. Já comprem um cadeado, tá? Quem for participar do ritual. Mas a gente vai falar sobre isso lá na frente. Deixa eu organizar essas informações aqui. Tá ótimo, a gente então tem essa energia de regeneração para trabalhar, vai ser um ritual e a gente sai, o que eu ia dizer é que a gente sai dessa necessidade de fazer rituais como se eles fossem uma coisa fora da nossa realidade. É muito prático, é muito para trazer de volta essa sensibilidade para a matéria, para a pele, para os tecidos, para o sistema nervoso, para o sangue, porque a gente está falando sobre regeneração. Então, primeiro a ser beneficiado dessa frequência regenerativa é o nosso corpo, né? Por isso que a gente está tendo essa necessidade de se alimentar de coisas específicas, de se hidratar de maneiras específicas, de ter um sono específico. Então, vamos olhar para essa questão também do que a gente descarrega aqui na nossa mochila. Mochila, carta das estrelas. Olha que interessante, né? Aqui a gente está falando da posição daquilo que a gente descarrega, daquilo que a gente deixa para trás, daquilo que de alguma forma nos pesa. Que coisa bonita essa imagem, porque quando a gente tira a carta da estrela, né, o baralho cigano aqui, a carta da estrela da mochila, a gente está falando sobre tirar os nossos sonhos da gaveta, tirar os nossos projetos de um lugar de até de ressentimento, de não ter feito ainda, sabe? Aquela coisa que pesa, putz, ainda não fiz, puxa, a vida tá passando, queria tanto, e ainda não sei o que. E esses sonhos, ou essas ações que estão alinhadas com o destino de cada um, na verdade, precisa só de espaço. Não precisa de muitas mudanças. A gente falou no oráculo semanal da semana passada que o que precisava ser feito já fez, já foi feito, já tá pronto, já tem nome, né, Fabi? Já tem nome, né, Rafa? O que você precisa saber
sobre o que você realmente quer fazer. Ui, gente, tô toda arrepiada, parem. Ui. Ai, que coisa mais linda. O que você precisa saber sobre os seus sonhos, os próprios sonhos já te contaram, né? E só que tem que sair da ilusão do como, né? Que é isso que vem sendo repetido de muitas formas também. Sair da ilusão de que para chegar nesse lugar você precisaria ser uma pessoa diferente, ter aprendido mais coisas. Ai, Pri, que bom que você também está ouvindo isso aí. Todo lab também é a gente resgatar o sonho verdadeiro, né? Por isso que esse eixo astrológico dessa semana, ele está falando tanto da gente regenerar essas partes para lidar com a liberação do cansaço, quanto de resgatar o que a gente sonhava em fazer quando a gente era criança. Não era eu queria ser professora, não era isso. Tinha uma coisa que você sabia já que você ia entregar, não era profissão. Não era o sonho de fazer algo. Era a sensação de que você tinha aquela capacidade e que ao longo da vida você foi perdendo por medo ou pela ilusão ou pelas pessoas que te atravessaram e você saiu do caminho porque quis. Beleza. Agora vamos fazer a vida brilhar com autenticidade. Então, solicitar apoio espiritual nesse momento né, por exemplo, como isso pode vir através desse trabalho que eu ofereço para vocês, é esse tipo de ritual coletivo, é a gente se unir para solicitar apoio espiritual, para resgatar um brilho que é nosso por direito, para fazer a vida vibrar nessa frequência de autenticidade, porque não estamos mais dispostas a carregar a ilusão de que a gente não tem espaço para realizar o que a gente veio realizar, de que o mercado tá difícil, a vida tá difícil, as coisas estão muito caras, tem tanta gente que faz melhor do que eu, mas eu comecei tarde. Esse é o sentido da gente fazer o que a gente faz junto. Então, quando a gente usa o nosso potencial real, essas estrelas, elas param de ser um peso e elas vão para um lugar onde amplamente elas podem ser vistas, comemoradas e celebradas. Voltar ao sonho original, não ao sonho idealizado também, né? E perceber que o nosso sonho original, ele às vezes, ele é muito mais simples do que o sonho idealizado. E nesse momento, quando a gente vê que é mais simples, a gente também vê que pedir ajuda não é fraqueza. Que a gente não vai conseguir, por mais simples que seja, resolver ou avançar em determinadas coisas fazendo sozinhos. Primeiro porque a gente tá cansado e com fome, né? A gente tá cansado, com fome. Então, às vezes eu preciso de ajuda para alguém me ajudar a fazer uma comida. Preciso de ajuda para alguém fazer um negócio aqui que vai ficar lindo, mas eu não tô com energia para fazer. Digo isso em processo de reforma aqui em casa, né? Que é exatamente isso. Essas ideias são maravilhosas, mas vamos simplificar isso e aquilo, e eu preciso de muita ajuda para ver as coisas se colocando prontas. E pedir ajuda é uma estratégia espiritual. É uma forma da gente se aproximar da nossa programação natural, entendendo que a gente não precisa despender tanta energia vital para tornar o sonho real, para tornar esse potencial palpável. E aí, quem abre caminhos é a própria chave. A gente está bem chavoso ultimamente nos oráculos, né? Sinto que a chave tem se colocado presente em vários momentos, deixando essa indicação de que os caminhos são abertos, os destraves espirituais estão acontecendo. Se a gente sente também esse cansaço, é porque a gente sabe que a gente está se desdobrando e fazendo muito mais coisa quando a gente está dormindo, quando a gente está refletindo, quando a gente está mobilizando energia, quando a gente está hablando sobre as coisas que a gente quer.
Então, observem, né? A gente está na quarta-feira, dia 11 de fevereiro, mas observem já quais as soluções para alguma coisa que estava travada, que já estão vindo. Se vão surgir convites inesperados, aceita, que dói menos. Se vai ter uma virada de jogo, né? Uma virada de chave, literalmente. Se vai ter uma tomada de iniciativa. Lembra que a gente falou sobre a Vênus em Peixes, deixar as coisas um pouco nebulosas, fantasiosas. E até você ter a sensação de que você está fazendo muitas coisas, mas na verdade você está só se esforçando mentalmente. A chave, ela não abre a porta sozinha. Eu posso deixar a chave ali na porta e de noite ela não vai abrir a porta e sair andando para voltar de manhã e se destrancar sozinha. É a mesma coisa quando a gente vai dormir esperando que a gente simplesmente, né, regenere e acorde plena. Não vai, se você não der nesse momento da vida os seus comandos, se você não se preparar, se você não criar as suas ritualísticas, é essa a importância do ritual. A gente precisa corrigir, a gente precisa girar, a gente precisa girar chaves, a gente precisa fazer movimentos de entender que a gente está o tempo inteiro lidando com elementos e que a gente não precisa mais de um grande teatro para acontecer tudo isso, mas que a gente precisa das práticas para fazer movimentos cada vez mais conscientes. E quando você passa a entender que a função de um ritual é a mesma função de uma chave, você pode ter todo o conhecimento e todas as informações, mas se você não corre, gira, se você, falando isso, né, no vocabulário da macumba, mas se você não gira essas chaves dos seus entendimentos, das suas experiências, você também não abre nada de novo, você vai ficar sempre circulando sobre os mesmos aspectos. E aí a gente está falando sobre sair desse looping. A não ser que você realmente ainda sustente essa crença de que reencarnar, reviver situações, reviver testes, reviver aprendizados, voltar com ex, se você ainda realmente acha que isso te traz coisas novas, se você realmente sente a evolução correndo nas suas veias por esse lugar. Então, para isso existe o livre-arbítrio, né? Porque aí tá tudo bem também, vai continuar lidando com essa dinâmica ilusória, enquanto que a vida tá nos colocando, que a gente já tá numa frequência acima disso, mas a gente precisa corrigir para perceber isso. Precisa girar a chave, né? Teve algo que eu escrevi aqui, né? Eu vou acompanhando o meu script do oráculo semanal para não me perder. Ultimamente eu tenho que fazer isso com tudo, escrever todas as coisas, né? Tanto que a leitura anual de 2026 eu resolvi fazer toda escrita, porque as informações elas estão vindo muito assim, elas estão vindo numa espiral e eu preciso escrever, escrever, escrever. E em algum momento do que eu escrevi, antes de fazer o meu resumo, eu falei sobre o salto quântico dessa virada de chave ser uma coisa assim. Você quer... O meu exemplo aqui, você quer fazer uma reforma e ficar em cada ambiente onde a reforma está sendo feita, durante o tempo que ela está sendo feita, durante o processo de limpeza, ou você quer deixar a chave na mão de quem está fazendo a reforma, ficar no hotelzinho e voltar quando tiver tudo pronto? Salto quântico basicamente é isso. Minha vontade era fazer um salto quântico aqui na minha reforma, mas eu tô adorando várias coisas disso também. Na vida é a mesma coisa. O salto quântico é você se preparar para não precisar passar por todos os pequenos pormenores que você se obriga a levar como aprendizado e você já vai logo para a linha temporal aí para frente. Só que isso não tem nada a ver com essa crença de que mas as coisas não acontecem do dia para noite. Tem coisa que acontece do dia, no mesmo dia, inclusive. Só que a gente mantém essa ideia de que a gente precisa de um processo, de um procedimento padrão para tudo. Para alguns, sim, nesses a gente precisa desenvolver habilidades que nos tragam de volta para o nosso eixo, como a paciência de Exu.
aquilo que nos resgata para o nosso eixo de onde a gente oscilou para um excesso. Então, a chave nesse momento para você, de repente, tomar uma iniciativa é ter um pouco de paciência, mas também pode ser compreender que não tem nada de novo para ser visto nessa situação e dar o seu salto quântico. Ir lá para frente, não precisar ficar remoendo história, virando tudo isso. A Pri falou, voltar com o ex. Ui, não, pelo amor de Deus, a Eca. Um exemplo para assustar vocês mesmo. Su! Muito bom, tô nessa de tentar limpar durante a reforma. O caos me ensinando a paciência de Exu. Glória oiê! Axé. É isso, né? De dentro para fora, essas situações, elas vão entrando muito nessa dinâmica. E eu falo isso sempre em relação às minhas entregas, né? O processo de fazer os atendimentos por escrito, offline, num ritmo onde a vida vai completamente tomando as suas novas formas da pura vida acontecendo, a ideia do tempo ela vai realmente se assentando de uma outra forma. E o resultado sempre nos mostra que quando isso é feito a partir de um movimento consciente, a gente abre muito mais portas do que fazer de forma apressada. Então, vivenciar o salto quântico através dessa dinâmica desse trabalho que eu ofereço, vivenciar o salto quântico de passar por uma experiência emocional que nos mostra que uma situação já acabou e que a gente pode, deve e merece ir para frente com tudo que tem direito, é diferente de ter pressa, né? Então, aí vem o nosso conselho. Depois que a gente gira essa abertura de caminhos, a gente tem ninguém mais, ninguém menos do que a gente mesma, ó. Todas lá. A consulente sou eu mesma, é você mesma. Ou você mesmo, para os homens que assistem gravado depois e me contam. E aí a gente tem alegrias e comemorações. Amo esta carta. Moedas e riqueza. Amo, eu escuto aqui, ó. Escuto já esse barulhinho assim, ó. Barulhinho de moedas, barulhinho de notas, barulhinhos de riqueza, aquela coisa te limpando. Porque a partir do momento que a gente tá aqui posturada, a gente falou, ok, essa responsabilidade é minha, não foi culpa de fulana, não foi culpa de ciclano, não foi culpa de que fizeram isso e aquilo comigo. Vamos ativar uma maturidade emocional para ver aqui que eu tô errando, tô falando bonito, mas aqui eu tô errando, ok? E aqui eu assumo e isso me recoloca na linha de destino da qual eu frequencio como meu programa original. E aí eu celebro por voltar pro meu trilho. Eu celebro porque quando as coisas ficam leves, dentro da possibilidade atual, dentro da nossa própria história, dentro do que é possível agora, a abundância circula de várias formas. Coloco leveza porque eu começo a fazer, não vou fazer com essa pressa não. Não vou fazer, pode estar atorando, mas foi o que eu falei ontem lá nos stories. Tava lá no Hortifruti comprando as frutas, falei, sim, temos horário, o pau tá atorando, tem um monte de coisa acontecendo, mas espera aí que eu vou escolher minhas frutas com tranquilidade, porque eu vou comê-las depois e eu quero escolher muito bem o que eu vou comer. Preciso fazer isso com leveza possível. E aí, de repente, aquela conta que eu achei que fosse dar uma coisa, deu muito menos. O tempo que eu achei que eu fosse levar para fazer as coisas foi muito menos, porque eu tava fazendo tranquilo. E aí ficou leve. O que eu achei que eu fosse cansar durante o dia foi muito menos. Então esse é o conselho para a gente também entender que a celebração também é possível quando a leveza é possível. E isso não vem da fuga, de tentar fugir nem da própria responsabilidade e nem de fugir de acumular as coisas. Vem dessas escolhas alinhadas. Então essa é uma riqueza real que a gente tem disponível, é uma coisa de um valor concreto. É a materialização de situações que antes a gente achava que ia levar uma parte nossa embora.
de tanto desgaste mental que a gente projeta ou de tentar organizar as coisas de forma racional. Mas a vida ela não entrega prosperidade enquanto a gente está operando na fantasia, enquanto a gente está fazendo as coisas do mesmo jeito, enquanto a gente se recusa à regeneração, enquanto a gente quer usar o mesmo programinha, inserir a mesma quantidade energética nas coisas. Então a gente tem uma regeneração estrutural que nos leva para essa poda consciente, que nos leva para essa celebração. E alegria e riqueza, gente, é uma coisa que a gente precisa ter como companheiras das situações. Se isso aqui não me traz alegria, se eu não consigo ver o valor das coisas, em termos de riqueza, a gente também está falando sobre enxergar o nosso valor e ver o valor das coisas, porque é que isso vai me acompanhar se eu não vou conseguir assumir meu lugar aqui. Então está selado a nossa pura vida acontecendo dessa semana. Emocionada com o nosso oráculo de hoje, né? Então agora vou seguir aqui os meus trabalhos, logo eu falo sobre esse ritual Abre Caminhos que a gente vai fazer pós-carnaval. Vou lá buscar o nosso comandante Lion, que recebeu alta da cirurgia. E essa é a pura vida acontecendo. Besitos, até a próxima. Graças a vocês que estavam aqui me acompanhando, energizando essa prosa. Graças a vocês que vão chegar depois. E graças a quem nunca vai chegar. Alegria. Besitos, até.